Olá, meus ouvintes, TV e Rádio Imperatriz. Olha, jogo que aconteceu no Mineirão, em Belo Horizonte, jogo decisivo pela semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro recebeu o Corinthians. E olha, quem viu o Cruzeiro jogar no Campeonato Brasileiro, viu jogos decisivos. Inclusive, o Cruzeiro fez jogos muito mais focados do que esse da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisava ter entrado em campo neste jogo, porque o jogo pela Copa do Brasil é um jogo decisivo, por mais que é de semifinal, ainda é um jogo de ida. Mas, por ser um jogo de ida, precisa de ser jogado como se fosse uma final. E o Cruzeiro não fez isso. Não quero tirar o mérito do Corinthians, porque é um bom time, é um baita time o time do Corinthians, mas o Cruzeiro tinha totais condições de jogar contra o Corinthians e vencer o Corinthians. O Cruzeiro jogou em casa, no Mineirão, com mais de 50 mil torcedores ao seu favor, apesar de estar na arquibancada, mas o torcedor lhe faz diferença. O Cruzeiro entrou em campo parecendo que não estava focado no jogo, errando muitos passes em erro. Salvo engano, o Lucas Romero, que no início da partida, desde o início da partida, fez um bom jogo até o fim do segundo tempo. Mas outros jogadores errando muitos passes. O Cruzeiro não joga assim. Jogando muito lento, muito tranquilo. Parecia que o Cruzeiro estava assim, jogando um jogo comum. Parecia não, parece, eu vi com meus próprios olhos um Corinthians muito mais focado no jogo. O Cruzeiro, nos seus domínios, deveria ter entrado com mais foco no jogo. É um jogo decisivo. E o Cruzeiro parecia não estar focado no jogo, errando muitos passes, tomando decisão no jogo equivocadas. O Cruzeiro perdeu para o Corinthians por 1-0. Não é terra arrasada. Mas o Cruzeiro agora precisa de correr atrás agora do prejuízo. Poderia ter sido melhor. O Cruzeiro tem um time competitivo. Poderia ter segurado o Corinthians. Mas na verdade, aqui que eu estou dizendo, não é demérito nenhum. Não é tirar o mérito do Corinthians, porque o Corinthians é um bom time, é um baita time. Mas o Cruzeiro jogou muito mal esse jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Com os jogadores que o Cruzeiro tem, faltou foco no jogo. O Cruzeiro tem tudo para buscar um resultado positivo em São Paulo, mas não poderia ter deixado escapar, no mínimo, o empate aqui em Belo Horizonte. E o Cruzeiro deixou escapar jogando mal. O Cruzeiro só foi melhorar um pouco mais no segundo tempo. Foi um jogo de primeiro tempo muito ruim do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tinha totais condições de buscar um empate e nem isso o Cruzeiro foi possível. Não isso o Cruzeiro teve capacidade. Apesar de que o Cruzeiro teve bons momentos, alguns momentos durante o jogo bons, mas não foi um jogo firme desde o início do primeiro tempo. E o Cruzeiro fez um jogo de altos e baixos durante o jogo e tomando também algumas decisões equivocadas, muitos erros de passes, e o Cruzeiro parecia não estar focado na competição, que é esse jogo de ida da semifinal. E para vencer um jogo decisivo, tem que estar muito focado no jogo. E isso não aconteceu. O Cruzeiro perdeu para o Corinthians no jogo de ida por 1-0. Mas, como eu já disse, não é terra arrasada. O Cruzeiro pode reverter esse jogo em São Paulo e ainda se classificar. Mas a precisar remar muito em São Paulo, mas muito. E fazer um jogo de final e buscar essa classificação em São Paulo, virando esse placar daqui do Mineirão que o Cruzeiro perdeu por 1-0.
@TV e Rádio Imperatriz. Um abraço do Henrique Oliveira.